Paz, meus irmãos, amém? Estão sentados, assim com alegria de estar com os irmãos, para juntos louvarmos a Deus, que é grande, poderoso, tudo em nós e por nós. E tenho vontade de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com os irmãos, como temos sempre dito. A paz de Deus é o alimento da nossa alma, que nos fortifica, nos dá o norte, que nos confronta e nos conforta e nos dá a direção. Eu queria convidar você, mesmo sentado, para ler juntos comigo o texto de Mateus, capítulo 7, versos 7 até o verso 12. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 7 até o verso 12. Diz o seguinte: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-vos-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bem, até aqui. Amados, agosto é o mês dos pais. No ano passado foi comemorado o Dia dos Pais, e um dia muito importante de confraternizações nos lares, envolvendo também presentes, reconhecendo a importância do pai dentro da família. E por ser o mês dos pais, é importante a gente sempre aproveitar a oportunidade para a gente repensarmos e analisarmos o nosso compromisso paternal, as nossas responsabilidades e repensar de forma crítica sobre as nossas atitudes enquanto pais no século XXI. Sabemos que ser pai é um grande privilégio, mas junto com esse grande privilégio que é ser pai, acarreta grandes responsabilidades. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. A imagem paternal tem sido distorcida e manchada nos dias em que vivemos. E a razão disso é porque vivemos um mundo cruel, um mundo muito mau, um mundo hostil. E sempre nós temos ouvido nos jornais e temos visto na televisão notícias trágicas que têm acontecido por causa de pais maus, pais perversos no mundo em que vivemos. E notícias chocantes. E enquanto nós pensamos na palavra pai, a gente pensa que pai deve trazer à nossa memória amor, carinho, segurança. Mas quando a gente olha para as notícias que nós temos visto no mundo que vivemos, percebemos que há muita agressividade, há muita contenda, brigas entre pais e filhos, e muitas vezes a gente vê notícias trágicas onde os filhos são odiados pelos pais, e coisas mais trágicas ainda envolvendo abusos dentro da própria casa. São notícias chocantes que acabam manchando a imagem paternal. Há alguns anos eu estava pregando em Minas Gerais, estava no hotel. De repente pegou um jornal para observar as notícias da semana. Aí de repente viu uma notícia muito triste, chocante. Dizia o seguinte: pais vendem um bebê recém-nascido por R$50 para comprar drogas. Eu fico olhando aquela notícia sem acreditar. Mas como um pai e uma mãe vendeu o próprio filho para financiar drogas do seu próprio vício?
Mas essa é apenas uma das muitas notícias e acontecimentos tristes que a gente vê na TV o tempo todo. De pais onde deveriam proporcionar segurança, amor, carinho, proteção dentro do ambiente do lar. A gente vê notícias onde os filhos são muitas vezes maltratados, abusados dentro da própria família. Isso tem feito que muitos filhos possam, ouçam a palavra pai, possam ter uma ideia totalmente ruim, porque a visão que ele tem de pai é de um pai ruim, um pai perverso, um pai mau. Diante da maldade que nós percebemos no mundo em que vivemos, percebemos que a palavra pai para muitos filhos é sinônimo não mais de amor, proteção, cuidado, mas tem sido sinônimo de ódio, ameaça e terror. Diante disso, faz-se necessário a gente resgatar o verdadeiro caráter paternal. E para isso nós temos um texto muito interessante, que é o texto que nós acabamos de ler, amados. O texto de Mateus, capítulo 7, apresenta Jesus como Pai. Aliás, nós temos Deus apresentado como Pai em todo o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5. Sempre Jesus apresentando Deus como Pai, o Pai nosso que está no céu, o Pai que cuida, o Pai que protege, o Pai que ama. O tempo todo Jesus está fazendo a gente olhar para Deus como Pai. Glória a Deus. Quando você leu Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, que nós estudamos aqui há alguns anos, vimos que Jesus sempre está interessado para que a gente venha olhar para Deus como essa figura paternal. E quando nós olhamos para muitos pais perversos nas notícias de jornais, e tem feito muitas pessoas a ter uma imagem totalmente errada do que é ser pai, faz necessário a gente olhar para o Sermão do Monte, olhar para esse texto e resgatar o verdadeiro caráter paternal, porque Deus é Pai. E por isso a meditação dessa noite, meus irmãos, é sobre o tema o caráter paternal de Deus como paradigma para os pais nos tempos modernos. Ou seja, o caráter paternal de Deus é como um paradigma, é como um modelo para nós olharmos para Deus e aprendermos com Deus e atuarmos nesse mundo com uma paternidade que venha refletir o caráter paternal de Deus. Porque o mundo tem distorcido o que significa ser pai. E por isso devemos olhar para as Escrituras e resgatar esse caráter paternal e ter Deus como um exemplo para seguirmos na criação dos nossos filhos. E a primeira coisa que a gente aprende com Jesus apresentando Deus como Pai é que Deus é um Pai bom. Deus é um bom Pai. Observe o que diz o texto no verso 9 e verso 11. Ora, qual dentre vós, ó homem, que porventura o teu filho me pede pão, você vai dar uma pedra? Claro que não. Ou se porventura o seu filho pedir um peixe, você vai entregar para ele uma serpente, uma cobra? Claro que não. E Jesus diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celeste, que está no céu, Ele vai dar coisas boas àqueles que te pedirem. Amados, nós temos aqui algumas perguntas retóricas. E Jesus sempre gosta de usar perguntas retóricas, porque as perguntas retóricas nos levam à reflexão sobre o assunto que é apresentado por Cristo. Ele primeiro apresenta um contraste entre pão e pedra, peixe e cobra. Ele mostra também que o Pai Celeste, Ele sabe discernir as coisas boas para nós. Ele diz: vós homens, que são maus, que têm uma inclinação pecaminosa, que são seres caídos em Adão, sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Pai Celeste, que dará coisas boas para todos nós. Então Jesus faz uma conclusão instrutiva, dizendo que muito mais é o Pai Celestial. Se nós estamos interessados em dar coisas boas aos nossos filhos, o Pai Celeste muito mais ainda.
Amados, nós observamos no tempo em que vivemos que há muitos pais ruins, muitos pais que perderam de vista esse caráter paternal de bondade que Deus se expressa nas Escrituras. E precisamos resgatar isso que Jesus está mostrando aqui. Glória a Deus. Pai bom. Pais bons, bons pais, são aqueles que observam o que é bom para os filhos. E apesar da nossa natureza corrompida, adâmica, nós temos condições de ser bons pais. Apesar da nossa natureza pecaminosa, Jesus está dizendo, nós temos condições de olhar para o Pai Celeste do paradigma e ter atitudes boas para os nossos filhos. Oh, aleluia. Amado, Jesus também está dizendo no texto que não basta saber o que é bom. Não basta saber o que é bom. Temos que fazer o que é bom para os nossos filhos. Graças a Deus. Não basta saber, porque às vezes muitas pessoas sabem o que é bom para os filhos, mas não conseguem fazer o que é bom para eles. O que adianta saber o que é bom para os filhos, mas não executar, não fazer o que é melhor para eles? O primeiro princípio que nós aprendemos no caráter paternal de Deus é que Deus é um bom pai, que proporciona boas coisas para os seus filhos e nos ensina a fazer o mesmo. E quais são essas boas dádivas que se espera de um bom pai para com seus filhos? Amar os filhos, cuidar dos filhos, proteger os filhos. Na sociedade má que nós vivemos, sociedade caótica em que vivemos, onde há muitos lares destruturados, os filhos não são amados, os filhos não são cuidados, os filhos não são protegidos. E é triste em saber que nesse exato momento tem muitos filhos que estão sofrendo o ódio dos seus pais. Nesse exato momento, em qualquer lugar do nosso país, há filhos que estão sendo descuidados, desprotegidos dos seus pais. Ao invés de cuidar, proteger e amar, esses filhos são objetos do ódio, da falta de amor, da falta de cuidado, falta de proteção que eles precisam. Há necessidade de a gente olhar para Deus e resgatar esse caráter paternal no mundo em que vivemos. A segunda lição que Jesus nos ensina quando nós olhamos para Deus como Pai é que Jesus está dizendo o seguinte, que Deus não é apenas um bom Pai. Deus é um Pai que está sempre atento às necessidades dos seus filhos. Sempre atento. Aleluia. Sempre atento às necessidades reais dos seus filhos. Então Deus não é apenas um bom Pai, mas também está interessado nas nossas necessidades, nas petições dos seus filhos. E é isso que Jesus diz no verso 7 e verso 8: pedir, dá-se-vos-á. Jesus vai dizer, busque, você vai encontrar. E Jesus diz, bate, vai se abrir. Então esses três verbos são metáforas para descrever a oração do povo de Deus, dos filhos de Deus. Bater, buscar, pedir, são metáforas que Jesus usa para descrever a oração. O que é essa oração? A oração é sinal de dependência do Pai Celeste. Oração é dependência do Pai. E quando nós oramos ao Pai, estamos dizendo com a nossa oração que nós precisamos dele. Amém. Que nós dependemos dele. E quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós somos filhos independentes. Somos filhos que não precisamos do Pai. E Deus vê de uma forma muito ruim quando olha para um filho que não depende do Pai. Amados, devemos recorrer ao Pai o tempo todo, ao Pai Celeste, para pedir conselhos ao Pai, para pedir uma direção ao Pai, para nós saber, eu sou dependente do Senhor, eu confio no Senhor, eu confio nos teus conselhos. A oração é uma demonstração de confiança no amor paternal de Deus. Por isso a oração é tão incentivada no Sermão do Monte, é tão aconselhada por Jesus várias vezes, nos capítulos 5, 6 e 7, e Jesus até nos dá uma oração modelo
para nós no Sermão do Monte, que é a oração do Pai Nosso. E como Jesus nos ensina a orar? Dizendo: Pai Nosso que está no céu. É sempre enxergar Deus como Pai. E a oração como esse sinal de dependência e confiança no amor paternal, no cuidado paternal de Deus para conosco. E quando nós temos essa confiança em Deus, o texto diz: o que foi pedido será dado. Aquilo que bateu a porta vai se abrir. Aquilo que se busca, você vai encontrar. Porque Deus vai abrir as portas, que significa exatamente a resposta às nossas orações. Amados, muitas pessoas possuem uma visão equivocada de Deus. Acham que Deus não está interessado no nosso bem ou nas coisas boas para nós. E Deus quer o melhor para nós. Sempre quer o melhor para nós. Mas a grande questão é que Jesus está mostrando que o Deus Pai, o nosso Pai Celeste, Ele sabe as nossas reais necessidades. Antes mesmo de a gente pedir, as nossas reais necessidades. Logo, é necessário a gente fazer uma distinção entre os nossos desejos e as nossas reais necessidades. Nem todos os nossos desejos são reais necessidades nossas. Há desejos nossos que nós pedimos para Deus, que é fruto do nosso coração soberbo, e muitas vezes desses nossos desejos são resultado de ilusões fúteis. E pior, às vezes muitos dos nossos desejos são resultado de coisas que vão ser posteriormente prejudiciais a nós. São desejos que, uma vez concretizados, serão prejuízos para nós mesmos. E por isso Deus, como bom Pai, diz: eu estou interessado nas suas reais necessidades. Nem todos os seus desejos são reais necessidades. Nem todos os desejos que nós pedimos para Deus são desejos bons para nós. Por isso que Deus, como bom Pai, diz para a gente: não, meu filho, isso não. Mas a gente olha e diz: Deus, mas eu penso que isso é bom para mim. Deus diz: eu sei que não é bom para você. Às vezes nós recebemos o não de Deus e ficamos tristes. Oramos por uma causa e recebemos o não de Deus e ficamos magoados com Deus. Mas, amados, Deus conhece o futuro. Deus sabe as consequências futuras daquele desejo fútil que às vezes a gente está pedindo, porque por causa da nossa visão limitada da realidade. E Deus diz para a gente: não é o momento, isso não é bom para você. Eu estou interessado nas suas reais necessidades. Eu não vou satisfazer todos os seus desejos fúteis. São reais necessidades. Nem tudo aquilo que você acha que é bom para você é de fato bom para você. O escravito muitas vezes diz o seguinte: nós muitas vezes não recebemos porque oramos mal. Não sabemos orar. E por isso o Espírito Santo intercede por nós. Porque às vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes os nossos desejos não são realidades, ou seja, não são coisas reais que precisamos. E por isso Deus, como Pai, Ele sabe o que é realmente bom para nós. E quando Deus dizer não fica triste com Deus. Porque Deus sabe o que faz. Por isso que a oração do Pai Nosso diz o seguinte: seja feita a tua vontade, Senhor. Tanto na terra como no céu. Nós podemos apresentar os nossos desejos para Deus, todos eles. Mas se dizendo: Deus, faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus é sempre boa, como diz Paulo em Romanos. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A nossa nem sempre. E às vezes nós temos plena convicção de que algo que nós estamos pedindo para Deus é de fato algo bom, mas não é. Deus está vendo lá na frente que aqui vai ser uma dor de cabeça para você, um problema terrível. Você não consegue ver agora por causa da visão limitada, que somos limitados ao tempo e espaço. Mas Deus não.
Deus é eterno, Deus conhece o futuro. Ele é onisciente, onipresente. Está em todo lugar ao mesmo tempo e conhece o futuro. E nós não precisamos acreditar que a vontade de Deus de fato é boa e descansar na vontade do Pai. Amém. Podemos dizer não para nós. E agora, o que isso tem nos ensinar como pais no século XXI? Como isso me ensina na minha função de pai no século XXI, amados? Como pai, devemos aprender com Deus. Aprender com Deus. Muitas vezes os nossos filhos pedem pedra, como se fossem pães, como diz o texto. Às vezes pedem pedras, como se fossem pães. Às vezes os nossos filhos pedem serpentes para nós, como se fossem peixes. E qual a função nossa como pai? De experiência de vida. Dizer para o filho, isso não, filho. Isso não pode. Isso é perigoso. Não, eu não quero cobrir isso, mas filho, isso é pedra, não é pão. Você está enganado, isso é ilusão. Isso é pedra, não é pão. Eu vou te mostrar aqui que é o pão, o caminho do pão aqui. Às vezes o filho está pedindo algo que é danoso a ele, ou seja, é uma cobra, uma serpente. E ele quer aquilo. E nós não podemos dar serpente a ele. Nós temos que dizer, não, isso é serpente. Isso pode parecer um peixe, mas não é. É uma serpente. O pai tem autoridade de vida para discernir as coisas mais do que os filhos. Os filhos às vezes podem estar iludidos, enganados, uma visão limitada da realidade, iludido pelo mundo que é cheio de ilusões. E o pai que já viveu, já passou por tudo isso, vai dizer para o filho, isso não vai dar bom para você. Eu conheço, irmão, vai parar essa história. Isso não é o que você está pensando que é. Isso não é bom para você. É função do pai fazer exatamente aquilo que Deus faz com a gente. De pôr limite, dizer não. Pais que de fato amam os seus filhos são aqueles que sabem também dizer não para eles. Não, isso não, filho. Isso não é bom para você. Isso é demonstração de amor. Às vezes, na sociedade em que vivemos, tem esse dito muito: você não pode frustrar os seus filhos. Tem que deixar e pedir, não deixa. Ou seja, tem se ensinado na sociedade que você não pode frustrar as crianças. Eles não podem ter decepções, eles vão ficar traumatizados. Eu levei muito não, eu tive muitas vontades que meus pais não puderam suprir, porque éramos muitos pobres. Eu tinha muitos desejos, mas meu pai dizia, não tem condição, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Então, muitos desejos que foram frustrados, e por isso eu fiquei traumatizado. Eu tive limite para saber que existe realidade. Os nãos que meu pai disse foram nãos reais que me colocou no mundo da realidade, que eu não posso ter tudo que eu quero. Mas o mundo em que vivemos está tão distorcido, onde muitos pais, por não aprender com Deus, acabam sendo permissivos demais, dizendo sim para tudo. E o resultado é que filhos que não são, crescem sem maturidade, crescem sem aprender a realidade da vida, crescem confusos sem saber o que é pedra e o que é pão, porque o pai não disse não. Pessoas às vezes crescem confusas sem saber a diferença entre a serpente e peixes. E o pai, desde pequena, tem que dizer para a criança: isso é pedra. Tem que dizer não. O não é muito importante. O não é uma demonstração de amor. Quando você diz não, quando você deve dizer não, você está amando o seu filho. Quando você diz sim, quando você deveria dizer não, você está mostrando que não ama o seu filho. Então isso é muito importante a gente entender, amados. O pai que dá ao filho tudo que lhe pede, a criança vai crescer pensando que tem direito de tudo que deseja, mas essa não é a realidade. A gente sabe disso. Nós adultos sabemos. Não podemos ter tudo que queremos. E quando o pai ri de uma criança bem pequena que xinga um adulto, e às vezes o pai acha engraçado e ri com aquilo, isso não é bom.
criança vai crescer pensando que pode respeitar as pessoas mais velhas. Isso é engraçado, porque o pai sorriu. Não podemos. O pai que não repreende o mau comportamento de um filho, a criança vai crescendo achando que não existem regras na sociedade. E nós adultos sabemos que existem muitas regras. E nós temos que preparar os nossos filhos para enfrentar as muitas regras da sociedade. Existem regras. O pai que sempre limpa a bagunça que os seus filhos fazem, o que ele está ensinando? Está ensinando a criança, vai crescendo pensando que os outros podem assumir as responsabilidades que ele causou. Então, como devemos fazer? Dizer, filho, ó, você bagunçou, você vai arrumar isso aí. Vou te dar o norte, vou te dar a direção. Você vai arrumar isso aí. Vou te ajudar para você arrumar isso aí. Então, são pequenos atos que a gente vai mostrando para os filhos a realidade do mundo. Para que a gente não venha criar os nossos filhos num mundo que a gente julga ideal, mas não é o mundo real da sociedade. E precisamos preparar os nossos filhos para a realidade do mundo, da responsabilidade. Isso é muito importante, irmãos. Pais que dão aos filhos o dinheiro na hora que eles querem. E nunca tem um não. Que eles vão crescer aprendendo que eles vão crescer pensando que o dinheiro é fácil. É um passo de mágica. Eu pedi, o dinheiro chegou. Eles vão aprendendo isso, porque nunca ouviu um não, hoje não. Hoje não. Esse não é um sinal de amor. Para mostrar para ele que o dinheiro não é coisa tão fácil assim. É suado. Na realidade do mundo, o dinheiro é suado para conquistar, é suor no rosto, como diz Gênesis. Não é algo fácil, é para que a criança venha dar valor a cada centavo, a cada dinheiro que o pai dá. Então são formas, amados, que a gente vai aprendendo. Com quem? Com Deus, nosso Supremo Pai. Deus diz não para a gente, percebendo que nós estamos pedindo coisas erradas. Deus às vezes diz para a gente, ó, espera meu filho, para a gente treinar nossa paciência. Às vezes nós temos nossos filhos que eles são tão impacientes porque querem as coisas na hora deles. E a gente vai na onda da sociedade que nós não podemos traumatizar os filhos, tem que dar tudo na hora deles. Eles crescem achando que tudo acontece no tempo deles, mas essa não é a realidade do mundo. Nós adultos sabemos que não é assim que funciona. Não acontece tudo no nosso tempo. Não acontece tudo dentro daquilo que nós planejamos. O mundo não é assim, é uma ilusão. Nós não podemos vender essa ilusão para os nossos filhos. Às vezes tem que esperar. E temos que ensinar os nossos filhos a esperar. Agora não, meu filho. Daqui a pouco. Agora não. E quando você diz isso para o seu filho, agora não, é uma demonstração de amor. Está ensinando para ele paciência. E nós vemos as Escrituras, Deus sempre ensinando para a gente paciência, para esperar em Deus. Deus está no controle da nossa vida, a aquietar o nosso coração, nos livrar de toda ansiedade, descansar em Deus que é Pai. Amados, o mundo é cheio de ilusões e enganos, e nós não podemos criar os nossos filhos com essas ilusões e com esses enganos. A presença do Pai é fundamental para ajudar os filhos a discernir nesse mundo tão confuso, onde as pessoas confundem pedras com pães, peixes com cobras, como fossem as mesmas coisas. E a função do pai é exatamente ser esse papel de discernir, ajudar os filhos a discernir as coisas nesse mundo cheio de ilusões. Mas os filhos vão crescendo. Os filhos vão crescendo no mundo. E às vezes vão criando independência do pai, e às vezes vão deixando de ouvir o pai, os conselhos do pai. E às vezes isso acontece com a gente na nossa relação com Deus. Às vezes a gente vai vivendo,
e esquecendo de orar, de pedir direção de Deus nas decisões que vamos tomar. Não oramos pedindo a vontade de Deus no negócio que a gente vai abrir, numa sociedade que a gente vai começar. E às vezes está tudo errado, exatamente por quê? Porque você não pediu uma orientação do Pai, que é Deus. Se orasse, pedisse Deus poderia dar uma luz, dizendo para você: filho, agora não. Sociedade com essa pessoa, agora não. Ou dizer: filho, pode ir que eu vou te abençoar, eu estou nesse negócio com você. A oração é muito importante na nossa relação com Deus. A oração é como se você estivesse pedindo conselho para o Pai e uma direção do Pai para as decisões que você tem que tomar o tempo todo no dia a dia da sua vida. Aleluia. E nós não podemos ser dependentes de Deus. Ele é um Pai que nós podemos confiar, é um Pai bom e muito bom, sabe o que é bom para nós. E quando Ele souber que algo que nós estamos querendo não vai ser bom, Ele não vai ter medo de dizer não para você, porque Ele te ama. Aleluia, glória. O não de Deus para nós, quando pedimos coisas fora do plano de Deus, é a maior demonstração de amor. Amém. E devemos nos alegrar quando Deus nos alerta que alguma coisa vai dar errada com os planos que nós achamos que vai dar certo. Devemos alegrar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu um grande livramento. Aleluia. Porque o Senhor me ama. O Senhor disse não para mim, como livramento para a minha alma. É isso que devemos aprender com o nosso Deus. Aleluia. Mas a terceira coisa que a gente aprende com Deus, nosso Pai, é que Deus está nos ensinando no verso 12 a amar o próximo. Deus ensina a seus filhos o amor fraternal. E é uma lição também muito importante que temos que aprender com Deus para a gente ensinar aos nossos filhos. Olha o que diz o verso 12: tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, assim façai vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando o texto diz tudo quanto, não menciona exceção, é tudo quanto mesmo. Tudo quanto que você quer que as pessoas façam de bom para você, Deus espera que você faça com as outras pessoas. Então, se você quer receber o bem, então faça o bem. Ou seja, Jesus está mostrando uma coisa muito importante: é a gente se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Quando você for fazer algo com alguém, se coloque no lugar daquele alguém. Se você vai incitar uma aventura contra alguém, se coloque no lugar daquele alguém, para você sentir se deve ou não dizer o que você quer dizer. Como você se sentiria ouvindo as palavras que você quer dizer para aquele alguém? Como você se sentiria recebendo aquilo que você quer dar para o outro? Se colocar no lugar do outro para a gente avaliar as nossas ações, as nossas palavras. Se colocar no lugar do outro. Então é isso que Jesus quer mostrar. E Jesus quer dizer, Deus está dizendo também na parte B do verso 12, ele diz: porque esta é a lei dos profetas. Ele está dizendo que esse princípio não é um princípio novo do Novo Testamento, é um princípio que já está no Antigo Testamento. É um princípio que Moisés já ensinava no Pentateuco, que os profetas já ensinavam no Antigo Testamento. Colocar-se no lugar do outro para ver se aquela atitude que vão ter é agradável ou não. Porque se colocando no lugar do outro, você vai perceber se há uma coisa ruim, desconfortável na atitude que você quer fazer contra o próximo. Amados, Deus ensina os seus filhos que não há comunhão com o Pai se não há comunhão com o próximo. É o grande ensinamento de Jesus. Jesus, como grande Pai, está pedindo para a gente colocar no lugar do outro sempre. Se coloca no lugar do outro, antes de fazer alguma coisa contra o outro. Observe que existe o seu próximo, os outros filhos. Então, Jesus está mostrando isso, amados, que não tem como a gente ter comunhão com Deus Pai
se nós não temos comunhão com os irmãos. A minha relação eu e Deus depende também da minha relação eu e o próximo. E isso fica bem claro com o apóstolo João, na primeira epístola de João. João diz: você que diz que ama a Deus, mas não é capaz de amar o próximo, é mentiroso. Porque como é capaz de amar a Deus que não vê, se não é capaz de amar o próximo que está vendo dele? Que João está dizendo exatamente o que Jesus está ensinando aqui no verso 12. Não tem como você estar bem com Deus se você não está bem com o próximo. E nós temos várias lições dessas no Sermão do Monte. Jesus dizendo o seguinte: ó, você vai indo colocar a sua oferta, lembrou de alguém que tem alguma coisa contra você, vai primeiro consertar com aquele irmão, depois dar a sua oferta. Então Jesus sempre mostrando que a nossa relação com o Pai está intrinsecamente relacionada também com a nossa relação com os outros. Enxergar que existe os outros. E agora a gente pergunta, né? Como isso me ensina um papel de pai? Como isso me ensina para me ensinar meus filhos? Amados, nós como pais devemos ensinar os nossos filhos esse amor fraterno, esse amor para com o seu semelhante. Porque às vezes os filhos vão crescendo achando que é o mundo girando em torno deles. Tudo gira em torno deles. E a gente tem que mostrar para o filho: não, filho, o mundo não gira em torno de você. Você não é o centro do universo onde tudo está a seu serviço. Não, a realidade é outra. Existem outras pessoas. Existe um bem comum compartilhado. Você precisa preocupar com o bem do outro. Em termos práticos, Jesus quer ensinar para a gente esse princípio como pai, ensinar os nossos filhos a dividir as coisas que eles têm. Está comendo coisa? Ofereça a alguém, divide o que você tem. Esse princípio básico. Existe outro, enxerga o outro. A vez de ver as crianças pequenas, né, ainda com aquela veia egoísta, né? Então não quer dividir, né? Tipo, meus 3 filhos, né? Quando era pequeno, eu tinha uma coisa que eles gostavam muito de comer, não tinha que dividir com o irmão. Eles ganhavam alguma coisa que tem que comer, eu não queria dividir com outro irmão. A gente ensinou a dividir com o seu irmão. Não é só você ganhou, eles não querem também, divide com eles. Existe os outros irmãos. Então, amados, Deus quer nos ensinar isso. Precisamos ensinar os nossos filhos a dividir as coisas que têm, a pensar no próximo, a não desprezar as pessoas que estão do lado delas. Precisamos ensinar aos nossos filhos a não pensar apenas neles mesmos, a enxergar os outros à sua volta. Precisamos ensinar os nossos filhos a não serem egoístas, a não serem maldosos. Precisamos ensinar aos nossos filhos o valor da comunhão, o valor da amizade, o valor do companheirismo, o valor da solidariedade, o valor da compaixão, o valor da misericórdia. Porque é isso que Jesus ensinou para nós, que somos filhos dele. Glória a Deus. Assim como Jesus nos ensinou que devemos pensar no próximo, enxergar o próximo ao nosso redor, precisamos olhar para Deus como Pai, aprender esse princípio e ensinar para os nossos filhos e dizer para ele: existe o outro do seu lado, enxergue a necessidade do outro e não apenas as suas necessidades, porque os bons filhos são aqueles que enxergam as necessidades das pessoas que estão à sua volta e se colocam à disposição para compartilhar e ser bênção na vida de outras pessoas. Amados, são muitas lições que a gente pode aprender com Deus como Pai. E Jesus nos apresenta essas 3 lições nesse texto do capítulo 7 de Mateus, que fala do Sermão do Monte. Lições valiosas. Entender que Deus é um bom Pai e podemos nos espelhar nele. Entender que Deus, como bom Pai, Ele sabe as nossas reais necessidades e não tem medo de dizer não para nós.
Porque o não de Deus é uma demonstração de amor. Aleluia. Precisamos aprender isso. E Deus também nos ensina que existe o outro do nosso lado. Nos ensina um amor fraternal. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não somos o centro do universo. Vivemos em comunidade. E precisamos enxergar os outros. Vivemos um mundo egoísta, amados. A sociedade do mundo é uma sociedade cada vez egoísta. Quando nós andamos na rua, a gente vê as pessoas, o egoísmo das pessoas, e cada um pensando em si, lutando por si, e assim por diante. Mas nós cristãos aprendemos um princípio com Jesus, que é enxergar o outro. E muito mais desafiador ainda. Jesus diz: ó, se coloque no lugar do outro. Se colocando no lugar do outro, você vai perceber a dor do outro. E percebendo a dor do outro, você vai ter a compaixão. Amém. A compaixão, a empatia, que Jesus quer tanto nos ensinar no Sermão do Monte. Amados, concluído, Deus é o nosso modelo de Pai ideal. Glória a Deus. Podemos olhar para Deus. Podemos olhar para Deus porque Ele é o Pai ideal. E devemos nos esforçar para imitar a Deus como Pai. E apesar das nossas fragilidades, porque nós somos pais, apesar das nossas limitações, devemos entender que Deus é o Pai que devemos imitar. Mas devemos lembrar: não seremos perfeitos. Não seremos perfeitos. Só Deus é o Pai perfeito. Amém. Mas olhando para Deus, nós temos muito que aprender, muito o que acertar, mesmo com as nossas limitações, quando nós olhamos para Deus e aprendemos esses princípios valiosos para a gente conduzir os nossos filhos no temor do Senhor e nos princípios do Evangelho. Bem, vamos de pé, vamos olhar para o nosso bom Deus. Grande Deus, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar a Deus pedindo graça. Ser pais num tempo tão difícil do século XXI, de fato é desafiador para todos nós. Por isso oramos ao Senhor nessa noite pedindo graça a Deus. Ó Deus amado, nós rogamos ao Senhor por graça, por misericórdia das nossas vidas. Ó Deus, somos imperfeitos, somos seres imperfeitos, querendo acertar na criação dos nossos filhos. E por isso nós queremos olhar para o Senhor, que é um Pai perfeito, um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que conhece as nossas reais necessidades. Ó Deus, e queremos aprender com o Senhor, queremos olhar para o Senhor e aprender esses princípios valiosos que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua Palavra. Mas nós precisamos da ajuda do Senhor, nós precisamos da orientação do Senhor, precisamos da sabedoria do Senhor, para conduzir os nossos filhos no temor do Senhor, ensinando os princípios do Evangelho, ensinando os princípios valiosos, os valores do reino para cada um deles. Ó Deus, sabemos que o mundo é cruel, o mundo é mau, o mundo é influenciador em várias formas negativas. Livra-nos, Senhor, os nossos filhos dos males desse mundo. Ó Deus, faça com que eles possam resistir às influências malignas desse mundo. Ó Deus, que eles possam incorporar, Senhor Deus, os preceitos do Senhor na vida deles. Ó Deus, que eles possam ser bons ouvintes dos seus pais e colocar em prática, Senhor Deus, os preceitos que eles têm ensinado. Ó Deus, fica conosco, nos dá a graça que precisamos para nós colocarmos em prática, ó Deus, esses princípios do Senhor, que é o nosso supremo Pai, que nos ama e nos corrige com amor e nos direciona no caminho da verdade. Abençoe, Senhor Deus, todos nós, pais aqui presentes, dando-nos a graça que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Eu agradeço a oportunidade.